O que muito impressiona em Atos é a liberdade com que o Espírito Santo age e o poder que havia por intermédio do apóstolo Paulo. No capítulo anterior, quando no versículo 17, aquele espírito imundo fala: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Isso mostra esse poder e essa liberdade com que o Espírito Santo agora agia, porque esse homem, ele estava na incumbência, de dar cumprimento à palavra de Deus, de completar a palavra de Deus. Então tudo o que ele falava era pelo Espírito Santo em poder e acompanhava essa palavra, esses milagres todos que eram feitos. E o principal motivo aqui dele repreender esse espírito imundo foi que por meio dessa pessoa, dessa mulher, dessa moça, dessa jovem, esse espírito imundo estava querendo mesclar as coisas, como que se Paulo não tivesse tido esse discernimento, ele teria caído a um nível de levar a verdade de Deus, que estava na incumbência dele, a um nível também que os demônios também fariam. E certamente eles acabariam por confundir as coisas, deixar os ouvintes confundidos. Então é por isso que ele teve esse discernimento de repreender esse espírito, mesmo que ele estivesse falando algo aparentemente a favor do que Paulo estava pregando. E o que fez esse espírito falar essas coisas, se manifestar, foi a presença do Espírito Santo. Isso faz lembrar quando o Senhor estava aqui na terra. E ele, andando aqui, os espíritos não podiam ficar calados na presença de Cristo. Eles se manifestavam e Cristo os expulsava. E agora era o Espírito Santo que estava fazendo isso, e por intermédio de Paulo. Então todo esse poder, toda essa autonomia, por assim dizer, que o Espírito Santo agia, era realmente um poder divino, e que era necessário para que essas coisas acontecessem, para que esse poder se manifestasse. E no nosso capítulo nós vemos que o diabo, esse inimigo das almas, inimigo dos judeus também, dos gentios e dos da igreja, se ele não pode confundir entrando a favor, ele então se mostra contra e levanta então essas pessoas incrédulas para servir a ele, para fazer com que aquilo que Paulo estava fazendo, o que o Espírito Santo estava fazendo, fosse então barrado de qualquer forma, quer por confundir as almas ou quer por violência. Então levanta-se toda essa multidão contra Paulo, mas o Senhor, o Espírito Santo, continua na sua obra sem mistura, sem haver mistura com homens ou com demônios. Era a obra que o Espírito Santo estava fazendo de levar o Evangelho e alcançar essas almas
tão preciosas aqui no capítulo 16 e o 17 também. E apesar de toda essa ofensiva do inimigo, eles continuam no poder do Espírito Santo, levando o Evangelho, deixando uma cidade, indo para outra, encontram pessoas mais nobres que davam valor à palavra de Deus, mas também encontram sábios gregos aqui no nosso capítulo, que estavam perdidos, né, nessa idolatria terrível. Isso moveu tanto o Espírito em Paulo e Deus mesmo abre essa porta então para ele poder pregar o Evangelho entre eles dessa forma tão precisa, né, tão maravilhosa. Um exercício interessante da gente fazer quando lê o livro de Atos é descobrir as assembleias que foram formadas e das quais nós ouvimos falar depois através das epístolas. Por exemplo, quando no capítulo 16 o Espírito Santo impede os discípulos de anunciar a palavra na Ásia, capítulo 16, 6, isso tinha um motivo. Na verdade, alguém da Ásia iria ouvir a palavra de Deus. E esse alguém era Lídia. Ela era da cidade de Tiatira, que era uma cidade da Ásia. Porém, ela estava morando em Filipos, que é no versículo 12, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E essa mulher da Ásia está no lugar que Deus queria que ela estivesse para ouvir a palavra. E ela vai abrir sua casa, e a sua casa vai ser provavelmente as primeiras reuniões da Assembleia reunida em Filipos, foi na casa de Lídia. E aí nós temos a carta aos Filipenses. Talvez nessa Assembleia estivessem, além de Lídia, o carcereiro, e quem sabe até essa escrava que foi liberta do espírito imundo aqui. E depois, quando nós entramos no capítulo 17, nós lembramos aquela passagem que Paulo fala em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, do que aconteceu em Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A Tessalônica é justamente o capítulo 17, versículo 1, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E ali então se convertem algumas pessoas, e é dessas pessoas que Paulo vai escrever depois na carta aos Tessalonicenses, falando dos elementos que compunham a conversão deles. Primeiro a fé, no versículo 1 Tessalonicenses 1, versículo 8, a vossa fé para com Deus se espalhou. Depois, o abandono dos ídolos, no versículo 9, como dos ídolos vos convertestes a Deus. Aí vem o serviço para Deus e, obviamente, para com os irmãos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E aí vem a esperança do crente, e esperar dos céus a seu Filho. Esses elementos que estavam na vida dos Tessalonicenses são os mesmos elementos que deveriam estar na nossa vida: a fé, a separação dos ídolos, o serviço e
a expectativa da volta do Senhor para nos buscar. Esse mesmo, o versículo 5 do capítulo 1 também, o versículo 4 também. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Quando nós estamos lendo lá em Atos, né, parece para a gente que era algo triste, quanta tristeza, quanto sofrimento que estava acontecendo ali, nessa cidade, ou nas outras também, né? Mas depois nós vemos que quando ele fala delas, dessas cidades, ele fala desse poder do Espírito Santo e desse gozo, com gozo do Espírito Santo. Depois de crer, de receber o Evangelho, receberem o Espírito Santo, esse gozo invadia os seus corações. As tribulações, as provas, tá bom, ia ser difícil, mas eles não iam ter que suportar isso na carne, com força própria, com força da sua natureza. O Senhor, pelo Espírito Santo, né, ia estar com eles e a favor deles e dando essa força, esse gozo em seus corações. Por isso que era importante, né, a palavra que era anunciada era seguida, né, realmente pela presença do Espírito Santo neles que criam. Então esses sinais que faziam era realmente para provar que aquela era a palavra de Deus e que aquele homem estava falando as palavras de Deus. Então eles, crendo nisso, recebiam o Consolador, né? E que estavam então com esse gozo, passando pelas provas, mas com gozo. Esses sinais interessantes em Hebreus capítulo 1, capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi a anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Testificando, versículo 4, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. E isso era para confirmar a palavra. Foi-nos também confirmada pelos que a ouviram. E em Marcos também nos dá o motivo desses sinais. Por que havia em Marcos 16? Qual que era o propósito dessa palavra ser acompanhada com sinais, com a demonstração de todo esse poder? Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Esse era o propósito, confirmar a palavra de Deus. Então havia essa necessidade, né, de ser acompanhado o que eles diziam, como Paulo falou aos Tessalonicenses, não só com palavras, mas com poder, que eles diziam para confirmar que aquela era a palavra de Deus. E aquele Ananias, né, que foi enviado pelo Senhor a Paulo, quando ele estava cego, e ele fala, esse é um vaso escolhido, e ele vai ver, né, quanto importa sofrer pelo meu nome. Era um vaso realmente escolhido, e o Espírito Santo estava usando esse vaso para trazer, completar a palavra de Deus e confirmar essa palavra por esses milagres, esses sinais de poder que eles faziam. Sabedoria que Deus deu a Paulo através do seu Espírito Santo. Nós vemos que para ele entrar em disputa aqui com os judeus sobre as Escrituras, teria que ser uma pessoa realmente versada. Na verdade, ele foi criado aos pés de Gamaliel, e segundo a lei, ele sabia toda a lei. Mas só faltava uma coisa para ele, que nós vemos lá, né? Só faltava Cristo. E então, a isso nós vemos que na conversão dele é acrescentado agora ele conhecer ao Senhor Jesus. Quem és? Sou Jesus a quem tu persegue. E agora ele vai poder falar não só da lei, mas usar a lei para mostrar o quê? Mostrar que aquele Cristo que morreu, convinha que ele morresse, né, padecesse e depois ressuscitasse dos mortos. E nós vemos que é fácil a gente fazer um discurso, como o discurso de Estevão, aquele discurso que ele fez diante daquela plateia de judeus, aquele discurso era todo conhecido dele. Ele não falou nada do que eles não conheciam. Tudo eles conheciam, né? E nessa parte aqui, não só a sabedoria de Paulo convencendo os judeus, mas convencendo uma classe de pessoas que só se ocupavam em querer saber uma nova doutrina, inventar uma nova filosofia, os epicureus e os estoicos aqui. E a sabedoria de Paulo, eu até, se nós não tivéssemos esse trecho e nós fôssemos colocados diante dos filósofos lá em Atenas, diante desse auditório lá em Atenas, para a gente começar a falar a respeito de Cristo. Bom, falar de uma coisa que a gente sabe e que a plateia já conhece é uma coisa, e falar de uma coisa que a plateia desconhece é outra. Eles não sabiam quem era Jesus. Aqueles filósofos gregos, eles queriam saber uma doutrina, mas eles não queriam saber de coisas que falassem da vida, de coisa nova, de mudanças, né? Então nós vemos a sabedoria de Paulo em utilizar o Deus desconhecido que eles serviam para demonstrar que era aquele Deus que estava faltando para eles. Aquele Deus desconhecido,
a quem eles prestavam honra era o Deus que eles deviam prestar honra, o único Deus que eles deviam prestar honra, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem ele havia escolhido, era um homem agora, para que julgasse o mundo. Aquele varão de quem ele estava falando de juízo agora, para que os homens se arrependam, né, e creiam nele, para que eles escapem do juízo. Ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele diz que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas em outra parte fala que o Pai deu ao Filho todo o juízo. E se não crerem nas minhas palavras, já tem quem os condene. Eu não vou condenar, ele fala. As próprias palavras que eu disser, essas palavras o hão de condenar no último dia. Então todas essas palavras utilizadas, esse varão a quem Deus destinou, que todo mundo vai comparecer, né? O homem que não creu vai comparecer diante desse homem. Paulo está dizendo, ao qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. E outra coisa também era entrar nesse terreno da ressurreição, tanto para judeus, né, e pior ainda para os gentios, falar de uma pessoa que havia ressurgido dentre os mortos. Tanto que quando se fala da ressurreição ali, se põe fim a uma conversa. Né? Essa história da ressurreição, para eles era um conto da carochinha. Então põe fim àquele discurso de Paulo. Mas Deus vai alcançar, como já foi dito, algumas pessoas. Aquele discurso de que Paulo fez, contando uma história lá do Deus desconhecido, contando que Deus nos dá refrigério, dá chuva, tal, isso e aquilo, para que eles entrassem no espírito da conversa. A verdade é que eles não entraram, mas Deus tem aqueles que haviam de ouvir, né, e receber ao Senhor Jesus. Uma observação é que Deus nunca se deixou sem um testemunho, né? A gente, ao longo dos séculos, dos milênios, os homens sempre tiveram alguma coisa que ficou do conhecimento de Deus, conhecimento ancestral de Deus. Isso pode ser encontrado em todas as culturas. Apesar de todas as distorções que foram acrescentadas depois, o homem ele tem ciência de Deus, ainda que seja um Deus desconhecido para ele, como era aqui para os atenienses. Eles tinham um monte lá, umas dezenas ou centenas de deuses, mas eles tinham um Deus que era desconhecido a eles. Mas eles sabiam que existia esse Deus, só que eles não conheciam, eles não faziam ideia, eles tinham perdido completamente a noção de que Deus era esse. E hoje se encontra em qualquer cultura do mundo sempre essa noção primordial de Deus. Por isso que não existe ateus. O ateu ele é a pessoa que depois de adulto, depois de raciocinar muito, ele decide não acreditar em Deus. Mas ele sabe que Deus existe. Por isso que é um exercício até inócuo, né? Tentar convencer um ateu de que Deus existe, porque ele sabe. Porque Deus colocou no coração do homem esse conhecimento. Deus colocou, uma passagem fala, Deus colocou o mundo no coração do homem, na outra passagem fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, outra tradução fala isso. Então, ao longo da história, por exemplo, nós vamos encontrar, mesmo na Bíblia, que a idolatria, ela foi se desenvolver muito tempo depois. Nós não vemos idolatria antes do dilúvio. Não tem ídolos. Eles sabiam que existia Deus. Eles tinham conhecimento de Deus. E, obviamente, depois foram acrescentadas outras coisas. E aqui, Paulo resgata mais alguma coisa que eles sabiam. Por exemplo, os gregos, no versículo 28,
porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E aí ele parte desse conhecimento dos seus poetas, que na verdade os poetas gregos eram os que também escreviam toda a filosofia grega, a cultura grega, vinha dos seus próprios poetas, escritos em forma de poesia, de poemas, né? Tem uma outra passagem, não me lembro agora, em Atos, que ele faz isso também. Ele traz alguma centelha que havia de conhecimento entre os pagãos, mas de conhecimento de Deus. E é interessante quando a gente lê relatos de missionários que foram pregar o evangelho em povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo, e às vezes chegavam numa determinada tribo e eles estavam aguardando que ia chegar alguém falar para eles de um homem que era Deus, que tinha vindo ao mundo e etc. E havia então um proto-evangelho ali na cultura daquele povo. Tem relatos bastante interessantes sobre isso, de pessoas que estavam praticamente preparadas, só faltava explicar: ó, esse é Jesus, esse é Jesus, é esse que morreu. Como ele fazia com os judeus. Os judeus tinham um conhecimento muito maior das Escrituras, obviamente, né? Mas quando ele chegava e falava assim: olha, tudo aquilo que vocês sabem lá, esse é o Cristo. Esse que eu anuncio para vocês é o Cristo. E muitas vezes nós vamos encontrar isso em povos também que aparentemente são pagãos, ignorantes totalmente das coisas de Deus, e vai procurar lá no meio da cultura deles, tem alguma coisa que sobrou ainda daquele conhecimento ancestral, de que há um Deus, que não é Alá, não é nada disso, né? É um Deus verdadeiro, é o Deus que criou todas as coisas, e esse Deus fez o homem de um só, como ele fala aqui, né? No versículo 26, derruba qualquer teoria de evolução ou qualquer coisa assim. De um só fez toda a geração dos homens.